Botafogo, um frio no Rio de Janeiro e eles estavam distribuindo sopa. Sopa de tamanco. Como eu gosto de ver chute de fora da área, cara. Tava aqui no sofá comendo hambúrguer, com uma batata frita aqui, que é dia de refeição livre, né? Senão eu vou perder o shape, coisa e tal. Jogo do Botafogo, cara. Só sapatada. Só sapatada, a bola pingava, pam! Gol, gol, gol. Falei assim, pô, só vale gol bonito, cara. Só sapatada, sopa de tamanco. O Botafogo sofreu na mundo internacional, taticamente muito melhor do que o Botafogo, porém o Botafogo aproveitou muito as oportunidades que teve. Foi muito eficaz, é aquela situação, se você tá mal, você tem que aproveitar as oportunidades que você tem. Eu não consigo chegar na área, eu vou chutar de fora da área. Eu vou chutar de fora da área. E o Botafogo fez isso muito bem. Fez gols de fora da área, aproveitando o espaço e a oportunidade que teve. Foi muito eficaz nas oportunidades que teve. E tá certo o Botafogo. Não passa por uma fase boa. O Botafogo, ele vive agora refém de um passado glorioso, um passado recente glorioso, que é o que o Flamengo viveu em 2019, que é o que o Fluminense viveu ano passado. Você viver de um ano que já se passou, que foi glorioso, é algo muito pesado, porque você jogou a régua lá em cima. E os torcedores vão esperar que você performe daquela forma. Então o Botafogo vive correndo de um fantasma do ano passado, que foi sensacional o ano do Botafogo no ano passado. Não tem que falar. Não tem que falar do Botafogo do ano passado. E aí sai Almada, sai Luiz Henrique. E como é que você vai substituir jogadores como esse? Então, quando analisamos hoje o futebol do Botafogo, vemos ali que tem muita coisa para melhorar. Muita coisa para melhorar. E ainda assim, vamos ver aí um Botafogo talvez nos próximos meses melhor. Porque agora que eles vão começar o ano deles, né? O John Textor falou que ia começar em abril, em maio, o ano do Botafogo, e agora que a gente vai começar a ver alguma coisa do Botafogo. Até porque vai ter o Mundial e a tendência é que o Botafogo contrate bons jogadores para poder recompor os jogadores bons que saíram. É óbvio. Como é que você vai trocar o Almada e o Luiz Henrique por outros jogadores? Como é que você acha outros jogadores assim pingando no mercado? Né? É muito difícil, é muito difícil. Mas vamos ver o que vai ser do Botafogo. Vou fazer um vídeo só do Botafogo nessa semana para poder analisar essa situação do Botafogo. O que você achou dos jogos dos cariocas nesse final de semana? Comenta aqui embaixo. Falei alguma besteira? Comenta aqui embaixo que eu vou te responder. Fico por aqui, aquele abraço e tchau. Assim, uma das coisas que acontece muito nos times do Renato Gaúcho é o adversário ter espaço para poder fazer o seu jogo. E aí, quando você tem um adversário que consegue aproveitar os espaços, que tem qualidade para poder aproveitar os espaços, é um problema. Todas as vezes que o Fluminense enfrentar um time que conseguir aproveitar esses espaços, vai ser um time que vai trazer muita dificuldade para o Fluminense. Muita dificuldade. Então, qual que seria o racional ali? O Renato Gaúcho entender que mesmo que ele goste de dar espaço para o adversário fazer o seu jogo e ele consiga sair no contra-ataque, conseguir recompor, conseguir marcar e conseguir ter o seu tempo de bola ali, hoje em dia, no Brasileirão, você não consegue viver essa tática mais. Você vai conseguir ganhar seus jogos, vai conseguir ganhar bem alguns jogos, vai conseguir ter seu resultado? Vai. Mas em jogos grandes, você tende a sofrer demais com essa tática, porque o adversário vai te engolir. Pegar um Cruzeiro, agora com o Jardim treinando o Cruzeiro, que tá jogando muita bola, Caio Jorge e companhia. Se pegar o Flamengo, que o Felipe Luiz entende de tática e sabe montar um time baseado no jogo, é jogo a jogo. Você enfrentar um Palmeiras na mão do Abel Ferreira que performa bem há anos. Você enfrentar outros times, como por exemplo o Bahia, que na mão do Rogério você entrega muito, né? Você corre o risco de tomar uma sapatada. Ah, foi 3-2, beleza. Um resultado que poderia ter sido melhor para o torcedor do Fluminense. E que vai ficar ali como algo, como um sinal de alerta para os tricolores sobre o que vem por aí. É verdade, não se pode esperar do Fluminense que ele vai ser campeão brasileiro, que ele vai ganhar um título relevante esse ano. Pode até brigar, mas não vemos o Fluminense como um favorito. Até porque o Fluminense, que foi campeão da Libertadores, ele já não existe mais, as peças não são mais as mesmas, né? Até a questão defensiva, por exemplo, só o Thiago Silva, que falou besteira e depois se redimiu, não vai conseguir
segurar a parte defensiva sozinha, né? O Fluminense precisa de algumas contratações pontuais para poder elevar ali o nível do elenco. Semana de muita irritação para alguns, felicidade para outros e alívio também para outros. Como foi a rodada para os times grandes aqui do Rio? Nesse vídeo a gente vai analisar o que aconteceu com os 4 grandes aqui do Rio de Janeiro. A começar pelo Vasco, a gente viu mais uma vez o Vasco de forma apática, displicente, sem vontade, sem energia, perder para um Vitória com um a mais. Nos últimos anos a gente percebeu e viu que o Vasco, ao longo dos anos, ele encontra uma dificuldade muito grande de viver do tamanho que deveria viver, né? O Vasco é um time gigantesco, mas vive há 20 anos como se fosse um time pequeno. Um time que vai ficar, ele vai na Série A2, que vai ficar flertando com a Série B, cai de vez em quando, fica na Série A, busca uma Sula, no máximo uma pré-Libertadores, aí vai e cai de novo pra Série B. A realidade do Vasco é de um time pequeno hoje em dia, que não deveria ser, porque o Vasco é um time muito grande. E quando vemos aí, mais uma vez, jogos apáticos, né, do Vasco e um Vasco sem energia, isso deve matar o torcedor vascaíno. Porque assim, vocês podem ser ruins dentro de campo, você pode ser um jogador que não tem habilidade, mas não ter vontade, não ter raça, é uma coisa que mata qualquer torcedor. Principalmente o torcedor do Vasco, do Flamengo, tem que ter vontade, irmão. Tá dentro de campo, você tem que ter vontade. E os jogadores do Vasco mostram uma apatia dentro de campo que deve corroer a alma dos vascaínos, como eu já falei anteriormente. Resultado péssimo para o Vasco, mérito total do Vitória, que conseguiu explorar bem o jogo, apesar da dificuldade de ter um a menos, né? E o Vasco jogou com a mais e ainda assim tomou a virada. Então, assim, o Vasco que abre o olho. Pedrinho tá sendo muito criticado. E aí é aquela situação. A política do Vasco, ela é aquela bagunça que a gente tá acostumado a ver. E nesse momento, todo mundo que é contra o Pedrinho ou que quer derrubar ele, vai aproveitar dessa fase ruim do Vasco para poder conseguir tumultuar os bastidores do Vasco. Tem diretor sendo demitido, técnico novo chegando agora, o Diniz, que vai ter um tempo para poder conseguir treinar o Vasco na fase do Mundial, enquanto alguns clubes brasileiros vão estar lá no Mundial. Então o Vasco aí tentando juntar os cacos e seguir em frente. Quando eu olho o time do Vasco no papel, eu falo assim, cara, o time do Vasco não é tão ruim no papel. Você tem Coutinho, você tem jogadores ali que são identificados com o Vasco, mas jogadores que não performam. Até eu vi o Rica Perrone falando ontem sobre você mandar embora alguns jogadores do Vasco, né? O Alex Teixeira, o Felipe Coutinho, o Souza, acho que era Souza. Alguns jogadores desse elenco que são identificados com o Vasco, o Payet também, mas que não estão performando. Jogadores que deveriam chamar para você a responsa e ainda assim você vê que não estão performando, que não estão entregando o resultado. E o vascaíno precisa entender, né, que a fase do Vasco é ruim, mas o vascaíno precisa ver vontade, precisa ver raça. E aí eu falo para você, cara, se os jogadores do Vasco que são identificados com o Vasco não estão mostrando para o elenco o que é ser Vasco, é um grave alerta para os torcedores vascaínos, tá? Que quando vem aqui no meu canal me criticam, falam assim, vai cuidar do seu time? E não entendem a proposta do canal, que é falar de uma forma sem ser clubista sobre futebol carioca, futebol mundial. E aí, o que eu vejo, tá? Se os jogadores não estão performando nessa fase difícil do Vasco, tem que mandar embora. Manda embora Coutinho, manda embora Payet, manda embora quem não tá performando. Salário alto e não está performando. Eu achava que quando o Coutinho chegasse no Vasco, ele ia destruir no Brasil. Ele ia destruir. Eu falei assim, cara, o Vasco agora com o Coutinho. Porque assim, o Coutinho, se ele chutar 3, 4, 5 vezes de fora da área por jogo, uma hora uma bola vai entrar. E numa dessa é um 0x0, é um 1x1, que Verratti já fez um gol de cabeça, vai ser 2x1, Vasco gol de Coutinho, fora da área. E ainda assim, foram poucos os jogos que você viu que o Coutinho fez lances de gênio. É triste porque a gente se acostumou a ver o Coutinho no Liverpool jogando muita bola, mas faz quantos anos isso? 8 anos? 7 anos? Eu não lembro quando que ele saiu de lá, né? Então assim, será que o Coutinho virou aquele jogador que vive de highlights, de melhores momentos, de soft and skills do que ele fez no Liverpool e um pouquinho no Barcelona e um pouquinho no Bayern de Munique, e depois ele sumiu? De fato, é algo muito preocupante o que acontece com o Felipe Coutinho, porque eu imaginava que ele ia chegar aqui no Brasil e destruir, e não aconteceu. E mais uma vez, tá se mostrando ser um jogador que vive de highlights do que ele fez no Liverpool há anos atrás, infelizmente, porque é um jogador
jogadoraço. É um jogadoraço. O Flamengo, ele fez um jogo tático impecável. Por quê? O Bahia do Rogério Ceni é um Bahia que gosta de jogar numa linha de 4 na defesa, com mais 5 ali, eles ficam sempre dando as pontas pros times adversários jogar. Mas o meio de campo você não entra. Não tem como entrar, não tem como infiltrar no meio de campo ali do Bahia. A ideia do Bahia é controlar o meio de campo, ficar fechadinho, dar as pontas para o adversário jogar. Quando o adversário tenta fazer alguma coisa de diferente, ele pega a bola, contra-ataque, correria e faz o gol. A tática do Bahia é essa. A nossa sorte foi que o Bahia entrou com time reserva praticamente, só 4 titulares. Então a gente teve a oportunidade de enfrentar o reserva do Bahia, meter 1-0 e segurar o jogo. O Rogério Ceni, ele estava numa encruzilhada. Por quê? Ele perde para o Nacional de 3-1 na semana passada, no meado da semana passada, vai enfrentar agora mais um jogo da Libertadores e tinha esse domingo no Maracanã contra o Flamengo. Ele não abriu mão da parte tática do Bahia, de tentar morder, de tentar arriscar, de tentar algo mais, porque ele precisa do resultado da Libertadores nessa semana. Então ele coloca o time reserva, não abre mão da parte tática dele, que funciona defensivamente muito bem, tomou 1-0 de um Arrascaeta que não é mais meia, e sim um falso 9 ou um segundo atacante. Hoje eu vejo o Arrascaeta como um SA, se fosse no videogame, um segundo atacante, não como meia, né? Porque ele consegue flutuar bem. O jogador que tá como centroavante no momento, ele vai conseguir puxar a marcação enquanto o Arrascaeta faz o elemento surpresa, coisa que um meia de origem poderia fazer, mas não é a função dele, que seria criar as jogadas. Então ele consegue ter tranquilidade para poder flutuar entre os espaços do meio de campo, das pontas e do ataque, como se fosse um camisa 9, e consegue chegar na área com liberdade, porque ele tá flutuando sempre, ele tem energia, porque ele sempre sobra na marcação. Você vai ver a marcação do Flamengo, vai ter aquela linha de 4, os defensivos ali, mais uma linha de 4 e 2 sobrando, que é o Arrascaeta e mais um. Esse mais um ou vai ser o Pedro, que também não vai marcar, ou vai ser o Bruno Henrique, que como camisa 9 faz uma parte tática defensiva muito importante, que é a tática de você morder o adversário. E aí a marcação-pressão do Flamengo, ela entra e você consegue ter mais chances de roubar a bola do adversário, pegar essa bola, trabalhar em U, que o Flamengo gosta de fazer muito, que é tocar do lateral, pro zagueiro, pro goleiro, voltar pra outra ponta, e ficar fazendo esse U, até achar um espaço, nesse espaço, cruzamento, cabeceio de algum jogador. A tática do Flamengo foi, eu vou trabalhar em U. Se ele colocou ali um meio de campo que não dá pra poder passar, eu que não vou teimar. De La Cruz não jogou, tava suspenso, isso foi bom, porque o De La Cruz é um jogador que tenta muito essas jogadas pelo meio. Como ele não estava jogando, o Flamengo se viu forçado a justamente entrar na ciranda do Bahia, que é basicamente o quê? Você vai dar o meio de campo, o cara vai marcar ali o meio de campo e não vai dar espaço pra você? Beleza, eu vou fazer o que o Flamengo faz há 200 anos, que é tocar a bola em U, é ficar rodando assim, ó, em U. Tá aqui o meio de campo parado, ele vai, toca no lateral, vai no goleiro, bola comendo solta. O Flamengo já fez 1-0 com gol de Arrascaeta, esperou o jogo terminar. Foi pênalti, o cara, segurou a bola com a mão ali, o Daronco não deu pênalti para o Flamengo, poderia ter sido um resultado pior, caso o Flamengo tivesse tomado um gol, faria falta esses 2 pontos, mas ainda bem que o Flamengo conseguiu aí performar bem. Sobre o caso do Bruno Henrique, e o Felipe Luiz acabou falando que ele jogou muita bola, coisa e tal, que a repórter falou que o Bruno Henrique não jogou bem. O que o Bruno Henrique hoje faz, quando ele entra dentro de campo, e aí faz até sentido Pedro está no banco, é o fator boi de piranha, que é o quê? Você tem que passar 20 bois pelo rio. Aquele rio ali tem um monte de piranhas. O que você faz? Você joga um boi, esse boi vai ser dilacerado pelas piranhas e você passa os outros bois por trás. E nenhum desses acaba morrendo. Então o boi de piranha é, alguém vai ser sacrificado. E esse alguém vai ter que ser o camisa 9. Porque se o Flamengo ele tem 2 linhas de 4 para poder fazer ali a linha defensiva, né? E você vai ter 2 sobrando ali para poder conseguir fazer esse jogo. Um vai ser o Arrascaeta, que não pode marcar, que não pode morder, porque ele tem que recompor energia, né, para poder conseguir fazer o jogo dele. Ele, quando tá bem fisicamente, ele é gênio, ele sobra no Brasileirão, ele sobra no Brasil. Então, por uma questão tática, uma questão física do Arrascaeta em particular, você não pode deixar ele marcando. Então, dessa linha de 4 vai sobrar um, que não vai marcar, que vai ser o Arrascaeta. Enquanto o segundo jogador, que seria o Pedro, ele também não poderia morder, porque estourou o joelho e tá voltando agora. Quem que vai ser esse cara que vai ser o boi de piranha, que vai morder? Esse cara vai ser o Bruno Henrique. Então o Bruno Henrique, como boi de piranha, é um cara que funciona muito, porque ele corre muito, a passada dele é muito forte, ele consegue chegar no zagueiro, no goleiro muito rápido, e com marcação, pressão e pressionar a saída de bola do adversário, é muito bom, é muito bom, é muito eficiente. Então, assim, taticamente falando, o jogo do Bruno Henrique foi impecável. Ele fez o que precisava ser feito. Mordeu o adversário, ajudar na marcação-pressão, enquanto o Arrascaeta ficava ali parado só, guardando o seu chácara, né,
não cansando, marcando o jogador. Ele fez aquele trabalho, o Flamengo conseguia subir as linhas, pegava a bola, ficava em U ali até achar um espaço. Então, taticamente falando, o Bruno Henrique jogou muito bem. Agora, quando a gente analisa a espera de um 9, é fazer gols, é dar passe para gol, é cabecear, é fazer gol. Mas o jogo contra o Bahia, taticamente, era muito complexo. A gente tem que esquecer a ideia de que o Bahia é um time pequeno do Nordeste. O time grande no Nordeste, mas nacionalmente é um time pequeno. Porque faz parte do Grupo City, tem um técnico muito bom. O Rogério Ceni, ele é subestimado aqui no Brasil. Eu gosto de falar que o Rogério Ceni é o Unai Emery aqui do Brasil. Um técnico muito bom, mas muito subestimado. Porque taticamente ele consegue organizar um time, consegue ter resultado, mesmo que o time seja muito abaixo daquilo que se vê nos outros times maiores e de elite do país. Então o Flamengo fez um jogo muito complexo contra o Bahia, reserva, conseguiu vencer de 1-0, resultado no Maracanã, 3 pontos, Brasileirão é isso. Tem dia que não tem como dar show. Ok.